Dios dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. En el cuarto día de la creación, Dios crea los astros para dividir el día de la noche. Dos creaciones de la luz. ¿Cómo es que se explica esto? Os senhores sabem que Deus criou os anjos, puros espíritos, criou os homens, espíritos dotados de um corpo perecível, tendo esse corpo uma natureza animal, e como a natureza animal, tendo algo de vegetal e algo de mineral em si. E depois há os animais, e depois há os vegetais, e depois há os minerais. Este é o quadro geral da criação de Deus. E essa criação, tomada no seu todo, teve a sua primeira manhã no momento que Deus criou os anjos. En el primer día de la creación, según nos muestra el Dr. Plinio en el video del día de hoy, tiene como su elemento más importante los ángeles. Cuando hable de esta creación de la luz en el primer día, hace referencia a la creación de la luz inmaterial. Nos lo dice Santo Tomás basado en San Agustín. Más adelante, en el texto bíblico, encontramos cómo Dios ve que esa luz era buena y decide separarla de las tinieblas. Presten mucha atención porque el video del día de hoy va a traer una enseñanza muy profunda para cada uno de ustedes. Vocês podem imaginar essa criação dos anjos simultânea. Deus criou os anjos todos no mesmo sopro e começam a brilhar todos, a conhecer a Deus e a adorar a Deus imediatamente e a cantar as glórias de Deus. Eles se conhecem também a si, uns aos outros. Eles estão relacionados de um modo harmônico em 9 coros, e esses coros todos cantam a glória de Deus e se dirigem uns aos outros para que todos façam a vontade de Deus de um modo excelente. Entre eles reina uma harmonia perfeitíssima. Harmonia perfeitíssima porque estão todos voltados para Deus. Harmonia perfeitíssima porque todos eles querem a mesma coisa, a glória de Deus. Eles entendem, eles veem Deus todos acertadamente como Deus é. Eles querem todos inteiramente a glória de Deus. Porque eles querem a glória de Deus, eles querem o bem uns dos outros. E eles são altamente afins uns com os outros. Entendem-se perfeitamente uns com os outros. Amam-se inteiramente uns aos outros. No céu reina uma harmonia perfeita. Essa harmonia tem o esplendor da paz. Aquela paz que Santo Agostinho definiu tão magnificamente como sendo a tranquilidade da ordem. Nossa. Não é qualquer tranquilidade que é a paz. A paz é a tranquilidade quando essa tranquilidade resulta da ordem. Há formas de desordem que dão a impressão de paz. Os senhores tomam um charco, por exemplo, em que está aquela água toda parada, toda uma espécie de pirão de terra com água parado, estagnado, no qual nada acontece, no qual nada se move. Há uma tranquilidade ali, mas não é a tranquilidade da ordem. Há qualquer coisa de propício à podridão, de propício à degenerescência, de propício à degradação,
em certos charcos, pelo menos, que indicam que essa tranquilidade é até o prenúncio da desordem. Quer dizer, se aquela água se movesse um pouco, arejar-se-ia um pouco. E animais, especialmente insectos, especialmente ruins, nocivos, venenosos, não estariam esvoaçando por cima daquilo, à procura de imundícies que contém esse hipotético charco e para se alimentar das imundícies. E aquilo tudo teria uma ação benfazeja sobre a natureza, não uma ação malfazeja. Isso não é paz. A paz não é, por exemplo, de um porco que engordou tanto no seu chiqueiro que não pode andar. Engordou tanto que seus olhos se fecham e não pode abrir. E que come sem cessar e engorda até estourar. Na aparência, quem olha vê que ele respira, não se move, tem uma inércia completa e parece ter um bem-estar verdadeiro naquilo. Mas desagrada chamar isso de paz. Essa tranquilidade, se nele tranquilidade há, é uma tranquilidade da desordem, da degradação, da putrefação. Não cogitemos disso, cogitemos outra coisa. A paz é a tranquilidade da ordem. O céu está todo em ordem. Todo em ordem porque todo ele está voltado para Deus. Todo ele recebe a ação de Deus, por assim dizer, torrencialmente. E eles entre si trocam todos os bons ofícios para juntos adorarem a Deus. Quem introduzisse no céu qualquer semente de desordem, se não houve, mas se houvesse um espírito mau qualquer que tentasse uma intriga entre anjo e anjo, soprando o amor próprio de um anjo contra outro para dar numa encrenca ali dentro, nós chamaríamos a este um bandido. Porque ia perturbar a tranquilidade da ordem, ia perturbar o esplendor do reino de Deus sobre todas aquelas criaturas. Portanto, a fortiori, com maior razão ainda, os espíritos puros não têm gládios, mas se fala por metáfora. Se um puro espírito, sacasse uma espada e começasse a provocar outro e agredisse a outro, nós o consideraríamos um demônio. Porque como é que ele faz uma coisa dessas? Ele vai então se alegrar em atingir o outro, sempre em linguagem metafórica. Ele vai se alegrar em ferir o outro, em rachar o outro, em pôr o outro em desordem, em provocar aquela efervescência do ódio que parece contrária e é contrária à tranquilidade da mansão eterna. Vai colocar ali o tumulto e as incertezas e as angústias da guerra num lugar onde deveria apenas haver a segurança esplêndida e diáfana de um futuro que nada perturbará. Desorden en el cielo. ¿Cómo es posible que se haya dado esta situación? En determinado momento, Dios decide colocar una prueba a esos espíritus celestiales. ¿Cuál fue esa prueba? Según una corriente de teólogos con fe, afirman que fue la revelación de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiendo una naturaleza inferior a la de los ángeles, pero desde esa naturaleza Él se iba a encontrar encima de toda la creación, pues era Dios. Y no solo eso, su Madre Santísima estaría acompañándolo en el gobierno de esa creación. Esto trajo para una parte de esos ángeles una prueba que no fueron capaces de aceptar. ¿Por qué? Porque era bajo el nivel de fidelidad que ellos tenían hacia Dios. Dios tenía derecho a ponerles esa prueba. Entretanto, uma coisa há. No céu, quando Lúcifer se levantou contra Deus e arrastou na sua
com sua cauda, uma terça parte dos espíritos celestes, uma revolução no céu contra Deus? Nesse momento, houve um anjo que soube se levantar e dizer: Quis ut Deus? Quem como Deus? E esse anjo convidou, incitou e arrastou à luta 2/3 do céu. Quis ut Deus se diz Micael, e Micael em português é Miguel. São Miguel Arcanjo disse isso. E o que é que ele fez? Diz-nos a Escritura: Prelium magnum factum est in celis. No céu, na mansão da paz e da tranquilidade, ali se fez uma grande guerra. Um prélio magno foi feito no céu. E São Miguel, com os seus, jogou no inferno a Lúcifer e os seus, para eles estarem na mansão da desgraça eterna, incessante, total e inexpiável. Quer dizer, nesta batalha o resultado foi que eles tomaram os vencidos e jogaram para lá, para esta forma de tormentos, sabendo que eles iriam ter esse tormento por toda a eternidade, quiseram que eles tivessem esse tormento. Os anjos de paz, os anjos que se amaram, cindiram-se, e os 2/3 dos anjos, capitaneados por São Miguel, eles, os pacíficos, eles, os filhos da luz, quiseram lançar na mansão eterna das trevas e da morte, quiseram lançar Satanás e os seus anjos. Se imagina, São Miguel não tem corpo, mas nós falamos uma linguagem metafórica adequada a nós homens. Se imagina São Miguel levantar-se indignado, esplendoroso, e bradar com uma voz de trombeta que cobre o céu de ponta a ponta: Quis ut Deus? Se imagina esta cena e os outros anjos que começam a se entusiasmar, nós olhamos encantados para as hostes celestes. Mas olhamos para o outro lado, porque quem olha um lado que está pronto a começar uma batalha, olha o outro lado também. Dir-se-ia que do outro lado talvez houvesse um esplendor maior, porque o outro lado era capitaneado pelo mais perfeito dos anjos, pelo supremo dos anjos. Lúcifer, aquele que traz consigo a luz. Este que era a alegria do reino celeste e que em algum sentido espelhava a Deus para todos os outros anjos, está medonho, está horrendo, está rubro de ódio, de cólera. Todas as paixões indignas, um anjo não tem propriamente paixões, eu estou falando sempre em linguagem humana, metafórica. Todas as paixões indignas estão nele. Ele está cheio de concupiscência, está cheio de inveja, está cheio de todos os pecados capitais, estão ali, ele está borbulhando de ódio. E aquele Deus a quem eu olhava com amor, ele olha com ódio e quer ferir a Deus. E a luz das hostes de São Miguel avança e a batalha começa. Como terá sido essa batalha? Como podem puros espíritos que não têm corpo combater entre si, um contra o outro, um contra o outro? O fato concreto é que houve duas transformações
a partir da revolta de Santo Egídio. Primeira transformação, eles se tornaram execráveis, detestáveis, hediondos. Segunda transformação, aqueles anjos que eram de paz, de cordura, se transformaram nos maiores guerreiros que se possa imaginar. Consequência terceira, o céu, mansão da paz, se transforma num terrível campo de batalha. A partir desse momento, a violência nos aparece sob outra cor. Porque se é verdade que ela é considerada na simplicidade da sua figura primeira, era hedionda, quando nós vemos que ela teve origem num anjo que se tornou péssimo e que se revoltou contra Deus e que tentou ele a violência contra Deus, gritando: non serviam, eu não servirei a Deus. Proclamou, portanto, o estado de revolta no céu. Quando houve um que fez isto, tudo mudou. E como Deus é supremo e absoluto, e todos os direitos valem na medida que servem a Ele, a partir do momento em que esses anjos se revoltaram contra Ele, foram contra todo o direito, toda a ordem e toda a lei. Perderam o direito de estar no céu. O único lugar do universo proporcionado para eles era o inferno, para o qual eles se tornaram aptos, adequados, proporcionados, porque quiseram. Resultado, era preciso enxotá-los. A guerra apareceu como um santo e glorioso dever. A força que pareceria tão contrária à convivência entre os anjos, a força passa agora a ter um esplendor especial. É o amor de Deus visto enquanto recusando o que é contra Deus e derrubando no inferno aquilo que é contra Deus. Então a força, o emprego da força não é senão uma coisa maravilhosa, é um modo de ser do próprio amor de Deus. A força tida e exercida por amor de Deus, a força do impacto, a força inclusive da agressão, quando essa agressão é para defender a Deus, essa força se torna sagrada. Ela brilha com brilho especial. Al oír la conclusión que el Dr. Plinio nos da en este video, vemos como esos ángeles pacíficos, aquellos que desean restablecer el orden que Dios puso en su creación. Uno podría llegar a concluir, bueno, gracias a esa batalla que se dio en el cielo, ese prelium magnum, ya no va a ser necesaria ninguna otra guerra, ninguna otra batalla. Entre tanto, no es así, porque si vemos un poco más adelante en el relato bíblico, encontramos a Dios condenando a ese mismo espíritu, condenando a la serpiente por haber tentado a nuestros primeros padres para que cometieran el pecado original. Dios crea una enemistad entre la serpiente y la Virgen, una enemistad entre los descendientes del demonio, los descendientes de Nuestra Señora. En esa enemistad estamos todos involucrados, cualquier católico. Si nosotros hacemos parte de esa estirpe de la Santísima Virgen, podemos tener la absoluta confianza de que ella nos va a auxiliar y nos va a acompañar en esta batalla por alcanzar la gloria eterna. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!